Gênesis capítulo 12. Foi-me dada a oportunidade na noite desse dia para ser canal de bênção para vós outros nesta noite. Louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor Nelson, sua esposa, que se encontra aqui conosco, nosso cooperador da obra, nosso irmão Manuel. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, que diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti será bendita todas as famílias. Podem tomar o vosso assento em nome de Jesus. Queridos, a chamada de Abrão, posteriormente chamado Abrão, conforme a narrativa de Gênesis capítulo 12, esse texto que horas acabamos de ler, dá início a um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento, sob o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que conhecesse e servisse e guardasse os seus caminhos. Desta família surgiria a nação escolhida, de pessoas que se separassem da prática ímpia de outras nações para fazer a vontade de Deus. Desta nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido da descendência de uma mulher. Vários princípios importantes podem ser deduzidos da chamada de Abraão. Primeiro, a chamada de Abraão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo e dos seus familiares, para tornar-se estranho e peregrino em uma terra. Amém? Amém? E esse texto aqui, ele tem tudo a ver hoje com nós que somos igreja, a primeira igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja a qual Cristo estabeleceu sobre a terra. E o que eu acho aqui interessante dentro desse texto aqui, que horas acabamos de ler, no capítulo de número 12, e na altura do seu versículo 1, que Abrão, ele não conhecia ainda Deus, mas ele ouviu uma voz, e ele ouviu essa voz e atentou para a voz que ele ouviu, e a voz dizia para Abrão: sai-te do meio da tua terra, do meio da tua parentela. É interessante que esse texto aqui que lemos tem algo que é importante. Deus, ele faz promessa a um homem, o homem a qual coabitava no meio dos seus pais que sobreviviam naquela época da idolatria, daquilo que eles vendiam dos seus ídolos. E Deus faz uma promessa ao homem que ainda não conhecia a Deus, que ainda não conhecia a voz de Deus. Só que esta promessa, para se estabelecer na vida do Abrão, era necessário que ele saísse do meio da sua parentela, era necessário que ele saísse do meio da sua terra, porque se ele continuasse coabitando, se ele continuasse junto com a sua família, Abrão não se tornaria Abraão, a promessa não se cumpriria, Sarai não seria Sara, Isaac não seria da descendência da promessa que Deus prometeu a Abrão. Só que Abrão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele imediatamente ele atentou a ouvir a voz do Senhor, e ele saiu do lugar da onde militava a sua visão, ele saiu do lugar aonde ele não poderia ver a promessa,
E a promessa de Deus na vida de Abraão só veio dar início quando ele atentou a obedecer o chamado, quando ele atentou a obedecer a voz de Deus. Não é diferente para conosco. Temos vocação por Deus. Cada um de nós somos vocacionados pelo Senhor. Vemos aqui uma chamada de Deus na vida de um homem que, para se cumprir esta chamada, era necessário ele simplesmente obedecer. E quando ele obedeceu, o milagre de Deus aconteceu sobre a vida de Abraão. O texto vai dizer que quando ele sai do meio da sua parentela e da sua terra, a Bíblia vai dizer que Deus faz promessa: farei de ti uma nação, e tu serás grande, e tu serás poderoso. Você deixou de dar glória. E tu serás grande, e tu serás poderoso. Farei de ti uma nação, farei de ti grande. O que Deus trouxe para a vida de Abraão era algo que homem nenhum poderia trazer. O que Deus fez sobre a vida de Abraão foi algo que homem nenhum poderia fazer na vida do homem. Deus fez promessa para Abraão de fazer ele uma nação que iria reger outras nações. Deus fez uma promessa ao qual faria ele ser grande. Grande no texto, Deus está dizendo: tu serás poderoso. Grande no texto, Deus está dizendo: Abraão, se tu der ouvido à minha voz, tu não serás só grande, mas também serás poderoso. Tu não só serás grande e poderoso, mas eu te farei nação de nação. A palavra de Deus para Abraão foi tão notória que Abraão se tornou grande. A promessa da vida de Abraão, ela veio se cumprir hoje na vida do Salvador, porque Deus constituiu Abraão como Abrão, Abrão como Abraão, quando ele deu ouvido à voz de Deus. Às vezes é necessário que nós, igreja, venhamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Tem lugar que vai limitar a tua visão, que vai te limitar. E às vezes é necessário que nós venhamos dar ouvido à voz de Deus e sair do lugar onde está limitando a minha, limitando a sua visão. Porque o propósito de Deus para Abraão era que ele crescesse, era que ele se tornasse um pai da fé. Deus falou para ele: multiplicarei a tua semente será como as estrelas do céu, e será como a areia do mar. Abençoarei a tua posteridade e a posteridade da tua posteridade. Aleluia. Você deixou de dar uma glória. É necessário entender que quando nós obedecemos a voz de Deus, tem crescimento. Porque quando Abraão ele obedeceu a voz de Deus, Abraão até então não era reconhecido como nada. Abraão até então era conhecido como um homem que coabitava no meio dos seus pais, que sobrevivia da idolatria. Mas para a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão, para Abraão se tornar Abraão, ele tinha que sair do lugar onde impedia a promessa de Deus dar crescimento a ele. Era necessário ele sair do lugar imundo. Era necessário ele sair daquilo ao qual Deus tinha condenado. E quando ele ouviu a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, Deus fez dele nação, Deus fez dele grande. Deus fez ele crescer aonde Deus o tinha plantado. Ele foi produtivo, se tornou pai da fé. A história vai dizer, a narrativa da Bíblia, que de Abraão agora sai o sucessor. De Abraão agora vem descendências. De Abraão agora vem o Isaac. Do Isaac agora vem o Israel, o Jacó, a qual dá início à descendência, a qual dessa descendência sai uma mulher conhecida como Maria, a qual concebeu e deu à luz ao Salvador chamado o Cristo. Aonde dentro da promessa de Deus para a vida de Abraão, que se tornou Abraão, ele conseguiu cumprir o propósito de
Deus de estabelecer a promessa e juntou as nações. Ele trouxe de várias nações filhos ao propósito da salvação, aonde se cumpriu em Cristo, aonde Cristo hoje estabeleceu as igrejas que sou eu e você, aonde hoje estamos cultuando a Deus dentro da sinagoga, aonde hoje eu e você estamos cultuando a Deus dentro da casa de Deus. É interessante, queridos, que a narrativa aqui de Gênesis capítulo 12, quando Deus ele faz promessa para a vida de Abraão, eu sei que o horário não vai dar, já estou entregando já. É interessante que essa narrativa aqui no capítulo 12, quando Deus fala, sai-te, ele só conseguiu ver a promessa depois que ele saiu. Ele só conseguiu ser grande depois que ele saiu. Ele só conseguiu ver o que Deus tinha cuidado com ele quando ele saiu. Esse sair aqui vai dar um som Deus falando: não te quero coabitando no meio dos teus pais, porque enquanto tu estiver lá, tu será pequeno. Enquanto tu estiver lá, tu não será grande, porque a promessa para a tua vida é uma promessa de nação. Entenda o que é que Deus está dizendo aqui para você na noite deste dia. Louvado seja Deus. Se tem algum lugar que milita a promessa de Deus, que Deus seja na tua vida, se algo que impede o teu ministério dar crescimento, se algo que impede você ser produtivo naquilo que Deus lhe chamou, é necessário você entender que às vezes o site de Deus para Abraão foi o não. Às vezes o não de Deus para a minha vida e o não de Deus para a tua vida vai ser o sim da resposta que Deus vai fazer lá na frente para o teu ministério, para a tua casa, para o teu chamado, para o propósito de Deus na tua vida. Mas é necessário entender que é promessa. Amém? Foi me dado até 8h30 e assisto encerrando a minha participação. Que o eterno Deus abençoe a todos de uma forma especial. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.